Bom, pessoal, o que é cloud? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo sabe o que é na prática, mas não sabe provavelmente como que esse conceito começou. Basicamente, cloud é um conceito. Bom, cloud vem na tradução direta, na verdade é nuvem. E de onde que vem essa expressão? Por que ela surgiu? Toda vez que você fazia um diagrama de rede e você precisava explicar algo que você não conhece ou que você não consegue entender porque não pertence à sua rede, você colocava uma nuvem. Vou dar um exemplo. Quando a gente recebe internet na nossa casa, o que está acontecendo dentro da operadora para a gente acessar aquele site que está no destino e aonde a gente está na origem, a gente não sabe que caminho que aquilo percorre. Quando a gente faz um diagrama, basicamente a gente coloca uma nuvem, porque ela é uma abstração, a gente não sabe o que é. Então esse é o conceito que é trazido. Então o que é a computação em cloud, a computação na nuvem? Basicamente é quando você compra um serviço, que basicamente pode ser um servidor, uma plataforma, um sistema, seja lá o que for, e ele está hospedado em algo do qual você não precisa saber o que está por trás dela. Bom, então vou usar como exemplo aqui a eletricidade. Ou seja, você aperta o interruptor lá na sua casa, a eletricidade aparece. Mas você não sabe se está vindo de uma hidroelétrica, de uma usina nuclear, ou se está vindo de queima de carvão, enfim. Você simplesmente sabe o que acontece. Então é justamente isso. Quando você compra um serviço na nuvem, você não está preocupado com o que tem por trás e está confiando que aquela empresa é uma empresa realmente competente para te entregar aquilo. Basicamente, o que você está comprando é SLA, ou seja, a garantia de aquele serviço, da continuidade daquele serviço. Então, é um pouco disso. Esse é o conceito de nuvem da sua forma mais básica. Obviamente que nós temos vários tipos de nuvens. Aí eu vou explicar aqui um pouquinho mais para vocês. Nós temos aquele conceito que são as nuvens privadas, ou seja, quando elas são desenvolvidas especificamente para aquele uso ou para aquela empresa ou finalidade. Ela pode ser um premise, ou seja, pode ser dentro da sua casa. Sim, você pode ter uma nuvem dentro da sua casa. Quando você tem uma virtualização dentro do seu ambiente, você está de alguma forma criando uma nuvem privada, porque também você está criando essa abstração que eu comentei para os serviços que estão hospedados ali dentro. Outra coisa, você pode comprar uma nuvem privada dentro de um provedor. Então, ou seja, um provedor pode sim fazer alguma coisa muito mais específica, muito mais desenhada, específica para o seu negócio, do qual você pode hospedar ali e também não ter a preocupação do que existe de infraestrutura por trás, porque esse provedor está garantindo isso para você e consumir esses recursos de forma simples e contínua. E outra coisa são as public clouds, que aí sim a gente está falando das big empresas, do qual elas se especializaram muito nisso, em tentar trazer uma oferta altamente descomplicada, do qual você pode simplesmente ir lá passar o cartão e consumir. Aí vem o grande ponto. Se existem vários tipos de nuvem, qual é a certa para mim? Bom, essa é a grande pergunta. A gente tem visto nos últimos tempos um movimento muito grande de public clouds pela descomplicação. Porém, depois que essas empresas estão lá, elas descobrem as suas complicações, ou seja, não existe ambiente perfeito, não existe nuvem perfeita, existe a nuvem perfeita para o tipo de workload, de serviço que você vai hospedar lá. E aí é onde entra agora um movimento que está sendo muito importante, que ou seja, algumas empresas têm saído sim das public clouds e procurando nuvens mais específicas para aquele workload, para aquele tipo de serviço que vai ser hospedado. Nas nuvens públicas, você vai sempre ter uma maior facilidade de subir aplicações simples e escaláveis. Por quê? Essa é realmente a grande vantagem, é você ter esse dinamismo de poder subir uma aplicação, ter alguma coisa que consome mais em determinado período, menos em outro. Então, esse tipo de aplicação baseada em plataforma, somada a dinamismo, realmente as nuvens públicas oferecem isso com maior facilidade. Porém, quando você tem o workload estático, ou seja, quando você tem um tipo de sistema do qual ele tem que estar sempre operante, ele não tem demanda flutuante, ele ali está sempre da mesma forma, não oferece uma arquitetura que possa ser escalável, ou seja, é um sistema do qual o ERP de uma empresa não faz sentido, ele não é escalável, ele não tem sazonalidade, mesmo que você tenha ali, no final do mês eu faturo, mesmo assim é uma sazonalidade muito pequena, não vai fazer sentido você utilizar tecnologia ou plataforma de uma nuvem pública para hospedar algo que vai atender sempre uma mesma demanda de usuários da sua empresa, que por mais que oscile, uma empresa de
1000 funcionários. Ela tem 900, tem 1.100, mas não vai sair isso daí. Então aí você vai ter sim uma situação muito melhor quando você vai para uma nuvem privada, da qual você vai ter estabilidade garantida, totalmente desenhada para aquilo que é a sua necessidade, e sim, economia de recursos também, porque nas nuvens públicas a tecnologia também está sendo cobrada. A gente tem que lembrar disso, que o recurso até pode muitas vezes ser barato, mas a tecnologia que está ali por trás para fazer toda essa orquestração não é. Então aí sim a nuvem privada tem sido muito mais interessante, principalmente para RP, sistemas baseados em bancos de dados transacionais, ou seja, bancos de dados transacionais são aqueles bancos de dados convencionais, SQL, Oracle, que a gente sabe que eles fazem grande alocação de recursos. Agora, e a nuvem privada? A nuvem privada dentro do seu ambiente, a on-premises, qual que é a vantagem dela? Ela é interessante para quando você precisa, tecnicamente a gente chama de baixa latência, ou seja, quando você precisa de alguma coisa que tenha uma resposta rápida para o seu usuário. Então vou dar um exemplo aqui muito simples que vai caracterizar isso. Eu tenho uma empresa de marketing que trabalha com vídeos pesados, do qual eu preciso ali estar sempre streamando, trabalhando esses vídeos e tudo mais. Ou então eu tenho uma empresa de engenharia que trabalha com arquivos ali de desenho e tudo mais, de AutoCAD, aí vai, que são arquivos grandes com múltiplos usuários trabalhando naquele mesmo arquivo. Sim, acaba sendo muito mais interessante às vezes você ter esse conteúdo, esses recursos localmente ali, para que você tenha o trabalho em colaboração com o chamado baixa latência. Sim, existe espaço e não existe uma única receita correta para tudo. Tem que ser sempre analisado de forma consultiva o seu ambiente para que você faça o melhor caminho e tenha o investimento mais acertado possível, porque o pior que pode acontecer é quando você vai para uma nuvem errada, a volta disso normalmente é caro e custoso, não só do ponto de vista monetário, mas também do ponto de vista operacional para essa empresa. Bom, pessoal, sabido agora que existem diferentes tipos de nuvens e diferentes tipos de workload, cada um se encaixa melhor em cada um desses serviços, bom, como que a Penso pode te ajudar? Vamos lá. A Penso começou primeiro gerenciando ambientes dentro da casa do cliente, ou seja, ambientes on-premise. Então a gente tem bastante experiência nesse sentido. Então a gente consegue, uma vez em contato com o cliente, saber em que momento ele está da jornada da ida para a nuvem e aquilo que ele precisa fazer de pré-rec, ou seja, aquilo que tem que ser trabalhado antes para que essa jornada seja mais fluida e perfeita possível. Considerando que a gente consegue trabalhar com diferentes tipos de nuvens e que a gente tem conhecimento desse ambiente, acho que o primeiro grande ponto que a Penso pode te ajudar é na escolha, é avaliar o seu ambiente e determinar com você qual que é o plano de jornada para a nuvem e em que fase isso tem que ser feito da sua evolução, né? Porque em alguns momentos é mais importante fazer uma coisa ou outra dentro do seu serviço. Então a Penso começa nessa primeira jornada da avaliação. Depois a Penso pode te oferecer soluções baseadas em infraestrutura na nuvem, do qual a gente pode prover um ambiente, do qual a gente pode trazer de repente aquela sua aplicação, aquele ambiente as is, ou seja, como ele é, mas simplesmente para a nuvem, para uma infraestrutura muito mais robusta e também em OPEX, ou seja, o que você não precisa ali fazer um investimento pronto num parque enorme, a gente consegue transformar isso num investimento por demanda, que fica muito mais interessante para as empresas, ou até mesmo em produtos de nuvem. Não necessariamente, às vezes, vou dar um exemplo de uma situação muito simples. Você não tem um file server dentro da sua empresa, você tem um servidor de arquivos. Não necessariamente você precisa ter um servidor de arquivos na nuvem. Você pode ir para um serviço de drive, como a Penso oferece, que é o Penso Drive, do qual você simplesmente importa seus arquivos para um ambiente já que consegue prover tudo isso de forma muito mais colaborativa, inteligente e prática do que um servidor de arquivos convencional. Então, existem às vezes situações do qual você não vai necessariamente consumir infraestrutura, mas você vai consumir produtos na nuvem, que são muito mais interessantes porque já tem licenciamento incluído e tudo mais, ou seja, basicamente você paga, não tem complicação, coloca seu serviço lá e garante uma boa continuidade e evolução daquele seu serviço. E para finalizar, pessoal, como vocês sabem, podem vir com a gente que a gente resolve.